Bem-vindo, artistas! Na aula de hoje vamos falar sobre clones. Na programação, representamos um objeto em classes representativas. Pegamos um objeto do mundo real, por exemplo, um gato, criamos uma classe que representa esse gato, colocamos as propriedades que esse gato vai ter, a cor dos olhos, tamanho, peso, tudo que a gente quer abstrair de informação, colocamos nessa classe. Sempre que a gente quer utilizar essa classe, a gente instancia ela na memória, faz o uso e quando não precisa mais, destrói essa instância. Isso seria fazer o uso de uma classe orientada a objeto, onde a gente instancia ela, usa e destrói. Dentro do Scratch, todos os atores são objetos. Eles já são objetos instanciados. A partir do momento que você coloca o gatinho ali no cenário, ele já está instanciado. Então você tem um gato já instanciado. Você não destrói ele, porque ele você colocou ali como principal. Ele possui propriedades? Possui. A posição X, a posição Y, se ele está visível, se ele não está, a direção que ele está, são as propriedades que ele tem. Tem como mexer na cor? Tem. Tem como mudar o valor de X, a posição, mandar ele se mover, aplicar um efeito cor. Isso são os métodos que temos para poder modificar esse personagem, né? Esse ator, essa instância desse objeto. Podemos girar, podemos fazer diversas coisas. E quando a gente não quer mais, a gente não destrói. Porque ele já é um objeto que quando a gente dá play, ele já existe ali. Só que a partir desse objeto, desse gato, desse robozinho ali, desses balão, a gente consegue criar uma cópia. Então ele mesmo se instancia. Ele cria uma cópia dele, fica instanciado na memória, como os balãozinhos aqui estão subindo. Quando não precisa mais, ele sobe, bate lá em cima do teto e simplesmente é destruído, porque não precisa mais dele, porque ele chegou lá na altura máxima. Vamos ver na prática como funciona isso daqui. E tenha em mente que um clone é a instância de um objeto. E quando você estiver desenvolvendo em orientação a objeto, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você entender o que é uma instância de um objeto e o que é um objeto e o que é uma classe. Vamos lá. Nós vamos começar aqui colocando no cenário um balão. Tem aqui um balão. Esse balão ele tem 3 fantasias. Nós podemos criar outros balões aqui de outras cores, né? Vamos pegar um aqui, ou 2. Vamos aplicar uma outra cor. Fazer um roxinho. Temos já um azul escuro. Vou pegar um vermelho. Alterar essa parte aqui também. Com a pontinha aqui sem mudar a cor. Mas tá bom assim. Então eu tenho 5 balões aqui de diferentes cores. O que eu quero fazer é pegar esse balão, fazer ele voar até a parte de cima. Quando ele chegar lá, ele some. Vamos fazer isso. Então vai ter que aparecer um balão aqui subindo, depois um outro ali no meio subindo, de formas aleatórias, posições aleatórias aqui no eixo Y. Para isso nós vamos usar o clone. Primeiramente, na bandeirinha, vamos posicionar do jeito que a gente quer aquele balão ali. Esse balão vai ser o que vai instanciar os demais. Então ele não vai participar do jogo. Vou botar ele menor e ele vai ficar invisível o tempo todo. Então quando a bandeirinha começar, eu vou mandar ele para aquela posição ali e vou mandar ele se esconder. E aí, por exemplo, vamos fazer um clone aqui para nós testarmos. Se eu clicar aqui, escondeu e criou um clone. O clone está apagado, então a gente não consegue saber onde é que ele está. Mas se eu colocar aqui, quando eu começar um clone, que seria a bandeirinha do clone, seria isso daqui. Eu vou mandar ele mostrar. Eu já consigo ver que quando eu clico aqui, cria um balão naquela posição. Ele sempre vai criar um clone na mesma posição, na mesma cor, tudo igualzinho a quem criou ele. Né? No caso, esse balãozinho está escondido aqui. Então ele cria uma cópia de si mesmo e essa cópia fica na frente dele. Só que nós podemos mudar essa parte aqui. A gente pode mudar a fantasia desse balão.
o tamanho. A gente pode fazer tudo nessa parte aqui. Isso aqui é como se fosse a bandeirinha de inicialização do clone. O clone ele tem o mesmo script do pai, porém nunca vai acontecer de rodar o que está na bandeirinha. Porque o clone ele é instanciado em tempo de execução da aplicação. Então ele não tem uma bandeirinha. Ele é o mesmo fonte que tiver aqui, porém ele não executa o que está na bandeirinha. A bandeirinha dele é quando começar um clone. Então se eu colocar aqui um sempre movimente, aí sim, ele vai ficar agarrado aqui sempre movimentando. E é o que a gente vai fazer. Quando eu clico no pare, todos os clones são destruídos. Então vamos fazer a posição aleatória desses clones do balão aqui agora. Então primeiramente, vamos mudar a fantasia. Só que eu não quero uma fantasia, vou mostrar só depois que eu fizer tudo. Não quero uma fantasia que eu vou definir. Eu quero uma fantasia aleatória. Então eu consigo gerar um número aleatório de 1 a 5 aqui. Nós não temos 5 balão? Então eu gero uma posição aleatória de 1 a 5. Eu vou ter um balão qualquer daquele lá. Depois disso, eu mando ele ir para uma posição aleatória qualquer aqui no eixo Y. Sendo que se ele ficar muito para o canto, ele vai ficar escondido. Então eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ele vai ficar aqui entre 225, mais ou menos, até 225 do outro lado. Então eu mando ele aqui, ó, vai para um número aleatório entre, vamos botar 215, menos 215 até 215. Então ele vai ficar numa posição aleatória no eixo X. E no eixo Y? No eixo Y eu quero ele aqui embaixo, né? Então ele vai para menos 180, vai ficar lá embaixo. E depois que ele está ali naquela posição, eu posso mostrar ele. Aí agora eu boto um bloco de sempre. Eu quero que ele vai subindo. Então eu tenho que fazer uma adição de uma velocidade no eixo Y. Vamos vir aqui. Vamos adicionar aqui 2 de velocidade. Essa velocidade aqui você pode colocar ela, se fosse um joguinho, essa velocidade ia aumentando conforme o tempo vai passando. Então, poderia ser uma variável. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui também. Quando ele chegar lá em cima, ele não vai poder subir mais, né? Então a gente tem que deletar ele. Então se a posição desse balão, ó, a posição Y dele, for maior do que 180, no caso 180 nunca vai ser. Então vamos colocar, se a posição dele for maior do que 179, é porque ele chegou na posição Y lá em cima, lá no limite dele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que destruir esse balão. Como ele é um clone, eu venho aqui e coloco apague esse clone. Então o código ficou desse jeito aqui. Vamos testar. Ó, aquele ali já é o clone, ó. Ele vai chegar lá em cima e vai ser destruído. Ó. Sumiu. Onde está o que instanciou, que é o que a bandeirinha aqui fez? Está aqui, ó, escondidinho ali. Toda vez que eu clicar aqui ó, em criar clone, ó, vai criar um novo balão, uma cor aleatória, né? Uma posição aleatória e ele vai subindo. Então o que a gente precisa fazer aqui para instanciar vários balões? A gente tem que colocar um sempre aqui também, né? Aquele balão que está escondido ali, ele vai ter que ficar sempre instanciando um balão. Então sempre vamos esperar um tempo. Por exemplo, eu vou esperar aqui 0,8 segundos. Pode ser o tempo que você quiser. Se fosse um jogo, esse tempo ia ter que ficar cada vez menor para ficar mais difícil, né? Parecer mais balão. Então, sempre a cada 0,8 segundos eu crio um clone. Agora vamos dar um play aqui para ver como é que ficou. Ó. Já está funcionando. Esse tipo de clone é o mais fácil para fazer. Agora, para ficar mais legal, nós vamos clicar no balão e ele vai explodir. Então, vamos fazer um bloco aqui, ó. Que é quando esse ator for clicado. Quando esse ator for clicado, vai ser um código que está para todos os clones. Só que lembre, quando eu faço um clone, cada balãozinho clonado, ele vai ficar executando esses dois comandos aqui. Ele vai ficar sempre aqui fazendo isso e verificando se ele está sendo clicado. Mas aquele balão em especial. Então, quando você clicar no balão, não vai destruir todos, vai destruir aquele clone. São várias cópias do mesmo objeto. Então, quando esse ator for clicado, vamos fazer aqui um repita.
para poder dar um efeito, ó. Não vou só destruir ele aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar 5 vezes a aparência dele, ó. Vou aumentar o tamanho dele um pouquinho. Ó, vou mudar 1 no tamanho, só para ele aumentar só um pouquinho. Mude o efeito cor para 1 também. Mais 1, né? Como eu estou mudando efeitos de cor, efeito de tamanho, estou mudando propriedades do clone, o próximo clone vai ficar assim. Então eu tenho que sempre inicializar as variáveis. Então se eu estou mexendo no tamanho, vamos inicializar o tamanho. Qual o tamanho que a gente começou com esse balão? 50%. Então aqui eu vou falar, ó, defina 50%. E qual foi o efeito cor que a gente colocou lá? Está mexendo no efeito cor. Então eu vou vir aqui e definir o efeito cor para 0, que é sem efeito nenhum. E durante aqui o clique, eu estou mexendo no efeito. Depois disso, eu posso tocar um som aqui também para ficar legal, né? Vou tocar aquele som. Aí o balão explodiu. E depois eu apago o clone. Então ele faz um efeitozinho aqui, ó. Vamos criar um clone aqui para poder testar, ó. Olha lá que legal. E se ficou bom para você assim, tá ótimo. Se não, dá mais uma mexida aqui nesse script para poder alterar aí o efeito de explosão do balão. A gente às vezes vê alguns jogos que quando explode saem uns outros, algumas explosões, alguns feitiços, algumas coisas assim. Aquilo ali é o quê? É quando a pessoa explode, ele cria um outro clone no mesmo lugar, muda para uma fantasia que seria uma fantasia de um número específico de um efeito, e tem outra fantasia que ia corresponder a isso. E aí eles clonam aqui e deixam aquilo ali por um segundo, só para poder dar aquele efeito de que explodiu. Então essa parte aqui é a mais fácil de fazer, é o clone mais simples de se entender. Agora vamos colocar um gatinho aqui para a gente fazer uma sombra. Vai pegar o gato. Primeiro a gente tem que fazer ele caminhar aqui, ó, no teclado. Aí a gente vai fazer uma sombra atrás dele. Vamos criar uma variável eixo x. Só vai andar no eixo x, mais nada. Apenas para esse ator. E vamos colocar uma bandeirinha. Sempre a gente tem que estar verificando se a pessoa está clicando no teclado. Então mude a variável eixo x para, vamos colocar a tecla esquerda e direita só. Então vamos pegar menos sensor tecla esquerda pressionada e sensor de tecla direita pressionada. Então direita menos esquerda, eu tenho o eixo x aqui, ó. Que está 1 ou menos 1 ou está 0. Agora também tem que estar sempre movimentando. Então se o módulo de eixo x vai ser maior do que 0, significa que eu estou apertando a seta para frente ou para trás. Então vai entrar aqui dentro e executar o que tiver aqui dentro. A gente aponta para a direção. Qual direção? Do eixo x, se é positivo ou negativo. E a gente coloca uma adição aqui de velocidade para ele, ó, em x. A gente pode adicionar eixo x vai ser 1 ou menos 1. Aí vai dar uma velocidade muito lenta de caminhada para ele. Então vamos colocar uma multiplicação aqui também. Vamos multiplicar o eixo x por uma velocidade que você queira aí. Para testar, vou colocar aqui 5. Então nessa forma aqui, ó, eu já consigo movimentar o gato do jeito que eu quero. Ele ficou olhando lá para a posição 1 ou menos 1. Por quê? Ele não está com sentido de direção aqui, ó, esquerda, direita. Agora sim. Agora ele vai ficar certo. Também dá para fazer isso via comando. A gente já viu isso em vídeos anteriores. Defina o estilo de rotação esquerda-direita. Coloco aqui na inicialização do gato. Pronto. Agora que eu tenho isso, eu vou fazer o seguinte. Sempre que ele estiver movimentando aqui, eu vou criar um clone.
E dentro, ó. Se ele estiver parado, eu não crio. Mas se ele estiver andando, eu vou fazer isso aqui e vou criar um clone aqui. Vai criar vários clones dele. Quer ver, ó? Olha o que vai acontecer, ó. Olha que doideira. Só que os clones estão ficando ali, não estão sendo apagados. Então, o que a gente vai fazer? Inclusive, é assim que se faz uma caneta. Você quer fazer alguma animação, algum jogo, uma coisa que dê opção para o usuário passar o dedo e pintar na tela, é assim que se faz. Essa é uma das formas que tem para se fazer, criando clones daquela ponta do pincel. Só que aí você tem, se a pessoa for muito rápida, vai borrar tudo. Se for devagarinho, vai ficar pintado direitinho. Então, o que acontece aqui? Já temos os clones, mas nós temos que eliminar esses clones. Nós temos que eliminar o excedente de clone, na verdade, né? A gente vai deixar alguns. Como a gente vai poder fazer isso? Se eu simplesmente pegar aqui, quando iniciar um clone, repetir 10 vezes, por exemplo, mudar a fantasia daquele clone e aplicar um efeito fantasma, ela vai naturalmente ir sumindo. Então, como a fantasia ela tem 100% de visibilidade, se eu rodar 10 vezes tirando 10 de visibilidade, eu vou ter 10 cópias atrás dele. Então, a primeira vai estar com 100%, a segunda com 90%, a próxima com 80%, até chegar na última que vai estar com 0 de visibilidade, e aí a gente destrói ela. Então, eu vou repetir aqui, ó, 10 vezes. Mude. A gente vai ter que mudar o quê? Vai ter que mudar o efeito fantasma. Então, mude o efeito fantasma. Ele começa com 100. Inclusive, na inicialização aqui, a gente vai estar mexendo no efeito fantasma. A gente tem que vir aqui e mandar remover todos os efeitos gráficos. E aqui, mudar o efeito fantasma em 10. Só que aí, não vai ficar muito legal. Quer ver? Ó? Vamos testar aqui. Depois nós temos que apagar também o clone aqui, ó. Então, dessa forma que funciona, mas fica tudo muito fixo, ó. Então, você vai andar aqui, ó. Tem 10 clones andando atrás dele ali. Se a gente aumentar a velocidade dele, fica mais legal. Vamos botar ele aqui para andar em 10. É porque ele está muito grande. Vou colocar em 50% aqui também. E vamos testar aqui, ó. Olha que legal que fica, ó. Ele não está pulando aqui. Pode colocar o pulo que você vai ver que vai ficar bem legal. Vamos fazer essa parte do pulo, que eu acho que vale a pena a gente fazer. É simples para a gente fazer, então vale a pena. Primeiro, a gente tem que criar uma variável aqui, botão, né? Para ver se a pessoa clicou no botão de pulo. A gente muda aqui a variável botão para o quê? Se a tecla espaço está pressionada. Clicou no espaço é porque quer pular. Então vamos botar aqui, ó. Se eu apertar espaço, vai dar true. Se eu não apertar espaço, vai ficar falso. Agora eu quero trabalhar com 0 ou 1. Então eu posso somar isso daqui, ó. Pegar 0 mais aquilo ali. Então melhor. 0 mais true ou falso. Sendo que true vale 1. Pronto. Quando der botão apresentar ali 1, é que eu quero pular. Primeiro passo já foi dado. Agora eu também tenho que estar sempre verificando se é para pular, né? Então vem aqui, bandeirinha. Sempre. Condição. Qual a condição para a gente pular? Se o botão é maior do que 0, né? Se o botão for maior do que 0, a gente vai fazer o pulo aqui. O que seria o pulo? Não vou mudar a fantasia dele, não. Mas ficaria legal mudar a fantasia e tudo mais, né? Só que já vimos isso em aulas anteriores, não vamos repetir aqui. A intenção aqui é a gente ver sobre o clone. Então, vou adicionar a Y, né? A altura. Depois vou repetir 10 vezes novamente. Repetir Y menos a altura. Vamos ver se ele pula lá agora. Ó, já está pulando, já está andando. Olha lá que legal. Então, assim nós conseguimos fazer uma sombra para perseguir o personagem. É uma forma de fazer. Agora, se eu quisesse menos sombra, umas 4 ou 5 só, eu teria que vir aqui e reduzir a quantidade do repita, né? Só que imagina, se eu repetir aqui para 5, eu vou estar rodando aqui 5 vezes.
Então ele não vai tirar tudo, ó, vai ficar muito legal. Teria que estar tirando 20 aqui no efeito fantasma. Porque 5 vezes 20 ia dar o 100%. A gente tem que tirar o efeito fantasma, tem que tirar 100% de visibilidade dos clones, para ficar legal. Porque senão ele vai passar 5 vezes, o último clone vai estar com a visibilidade aí de 40%, 50%, e depois vai ser apagado. Tem uma forma melhor de fazer isso aqui? Tem. A gente pode chamar aqui um métodozinho bem simples. Vamos criar esse bloco efeito sombra e vamos definir uma entrada para ele, que seria o quê? A quantidade que a gente quer. QTDE, quantidade de sombra que eu quero. Que aí eu mudo só nessa variável. E a partir disso daí, o cálculo ali dentro já faz a expulsão dos fantasmas para mim. Então aqui, ao invés de eu fazer isso, eu vou simplesmente chamar, ó, vai lá e calcula o efeito sombra de 5, por exemplo. Aqui dentro, a gente vai repetir a quantidade que eu quero de vezes. E ao invés de eu jogar fixo aqui um valor, eu pego 100 e divido pela quantidade de vezes. Aí eu tenho o valor certinho para poder sumir com a sombra lá no tempo certo. Agora ficou uma sombra melhor. E aí você pode mudar ali por tanto número que você quiser. Pronto, aí é dessa forma que foi genérico o código, você só precisa trocar nenhum local, ó. Posso colocar 30 sombra, não preciso mexer mais aqui. E agora o gatinho vai ficar com 30 sombra atrás dele aí, ó. Aí você usa do jeito que você achar melhor ser feito aqui. Agora vamos fazer um outro tipo de clone. Esse daqui é um pouco mais complicado, mas é simples também de se fazer. Eu vou pegar aqui, tem um robozinho. Deixa eu achar ele aqui. Esse robozinho aqui, ó. Esse robozinho são 3 personagens, ó. Tem 3 fantasias, são 3 robozinhos diferentes. Então imagine que você está fazendo um jogo e você tem inimigos que vão entrar em cena. Pode ser quantos você queira, mas cada um tem um comportamento diferente. Você vai fazer um script para cada inimigo? Às vezes é necessário fazer, mas quando é só um detalhe ou outro que vai mudar a característica desse inimigo, você não precisa fazer um script para cada fantasia não, para cada personagem não. Você pode simplesmente fazer um clone, trocar a fantasia como nós fizemos no balão. Aí você vai falar, mas aí o comportamento, como é que vai ser? Vamos ver isso agora. Vou começar diminuindo esse robô aqui para 50%. Ele vai ser o nosso alvo, né? Vai ser o nosso guia. Como o balão está ali no cantinho, escondidinho, vamos fazer a mesma coisa. Esse robô vai ficar aqui no cantinho, escondidinho. Então, na inicialização, vamos mandar esconder ele. Vai para ali, para aquele cantinho. Não precisa ir para aquele canto, porque onde ele estiver invisível, para nós está bom. Então, ele vai ficar ali invisível. E aí, eu vou querer fazer o quê? 3 clones. 3 clones desse mesmo ator. Então, imagina que eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Se eu fizer isso daqui, e quando começar um clone, colocar para visível, já vai funcionar. Só que aí, ó, nós temos 3 clones. No mesmo lugar, com a mesma fantasia. Basta eu vir aqui e mudar para fantasia 2. Vamos testar para você ver o que vai acontecer. Ó. Quero a fantasia do robô B. Então, vou dar um play. Ó, foi. Mas só que aí os 3 ficaram robô B, né? E eu não quero isso. Eu quero um robô A, quero um robô B, um robô C. Então, a gente tem que criar o número do clone. O macete é esse, ó. Criar uma variável. Essa variável, ela é importantíssima que esteja definida apenas para esse ator. Porque lembra que isso é um clone. Então, o script, a instância do objeto, foi aplicada lá. Se ela está lendo uma variável global, ela é compartilhada para todos os clones. Então, se eu defino lá, a fantasia tem que ser número 2. Aí o clone vai lá e vai fazer o uso da mudança da fantasia para número 2.
Se a variável é global, os outros também vão enxergar 2, não vão enxergar 1, 2 e 3. Então aqui, ó, vou colocar ID clone, identificação do clone. No stop aqui. Quando eu começar um clone, eu vou verificar qual é o ID do clone. É o 1? Então me interessa. É o 2? Interessa para o robô 2. É o 3? Interessa para o robô 3. Então nós vamos ter o quê? Ó? Tirar isso daqui por enquanto. Nós vamos mudar a variável ID clone para 1 e vamos criar uma cópia do ator. Depois nós mudamos para 2 e criamos um clone. Depois mudamos para 3 e criamos um outro clone. Com isso, eu posso vir aqui e verificar. Se o ID do clone é 1, ó, vamos fazer aqui, ó. Se o ID do clone é igual a 1, eu vou mudar para fantasia A e vou mostrar. Tenho que ter mais 2 blocos desse aqui, ó. Se é 2, vou mudar para B. E se é 3, vou mudar para C. O macete todo é esse daqui. Quando começar um clone, você tem uma variável com o número do clone. E dessa forma, ó, eu tenho os 3 clones com diferentes fantasias. Agora, você pode fazer o que você quiser aqui dentro com cada um deles. Sendo que o bloco sempre, detalhe também, o bloco sempre tem que estar aqui dentro do si e não fora. Se estiver fora, não vai dar certo. Ele tem que estar dentro do bloco do si. E aí eu faço aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro robozinho, que é o A, e vamos colocar ele andando para lá e para cá. E no meio. Então, quando instanciar ele, eu vou botar ele aqui, ó, em x igual a 0. Vamos botar ele aqui, ó. Ali onde ele está mesmo. Vamos mandar ele para ali. E depois, sempre, eu vou fazer o quê? Ó? Apontar para a direção 90 graus. Deslizar. Vou botar uns 3 segundos aqui, ó. Para ele chegar lá do outro lado. Na posição 208. Depois, ele aponta para a direção de cá. E volta para a posição menos 208 que ele está agora. Vamos ver aqui, ó. Play. Ó, lá vai ele. Então, ele está tendo comportamento. Os demais estão parados ali porque não definimos nada no bloco sempre. Faltou botar ali para ele também, ó. Define a rotação esquerda-direita. Para ele não ficar voltando de cabeça para baixo. Então, só que isso aqui só vai rodar quando entrar, não no bloco sempre. Então, por isso que ele ainda continua. Então, agora já vai ir certo e vai voltar certo, ó. Então, é uma maneira de você manipular o clone. Vamos pegar esse clone número 2 aí. E vamos fazer um esquema aqui com ele, ó. Eu vou fazer ele ficar movimentando. Deixa eu ver. Esse clone número 2 aqui, ó. Das rodinhas. Eu vou fazer ele movimentar aqui, subir, vir para cá, vai ficar rodando a tela. Então, primeira coisa, mandar ele para uma posição, né? Fica ali perto da borda. Pode ser aqui, ó, menos 215. 150 negativo, que é aqui embaixo, ó. Ver se fica bom. Definir o tamanho dele menorzinho aqui. 30% pode ser ele, ó. Fica bem pequenininho. Defini ele como 30%. Mandei para essas posições ali. Pode colocar qualquer posição, só para você testar aí. Vai do que você vai estar fazendo. Eu coloquei ele aqui, eu quero que ele venha andando, andando, andando. Quando chegar aqui, ele começa a subir a parede e vai rodear a tela todinha aí. Então, primeira coisa, na inicialização, vai para a posição que eu quero. Temos que definir o tamanho dele também, né? Que eu mexi. Definir o tamanho dele para 30%. Como eu estou mexendo no tamanho, eu vou vir aqui no objeto Pi também, vou inicializar ele aqui para 50%. O robô A, não estou definindo o tamanho, eu vou definir também. Vou colocar uns 40% aqui só. Deixa eu ver se vai ficar bom o tamanho do robô. Tá bom.
O 3 ali, também temos que mudar o tamanho dele, né? A gente muda o tamanho, tem que mudar o tamanho para todo mundo. Tá 40%. Agora temos que botar um sempre, né? Sempre. A gente tem que movimentar ele para frente. Posso simplesmente mandar mover passos. Por quê? O mover passos, ele move passos para frente, digamos assim. Então, sempre que eu movimento em passos, estou falando assim, ó, vai para sua frente 5 passos. Se eu virar ele 90 graus, para menos 90 graus, ele vai andar 5 passos para frente. Sendo que ele está virado para a esquerda, ele vai andar para a esquerda. Se estiver virado para a direita, vai andar para a direita. Se ele estiver virado para cima, vai andar para cima. Então, mover passos é sempre mover para frente, para onde ele está direcionado. A gente vai poder colocar ele tanto para cima, para um lado, para o outro e para frente. Nós vamos poder girar ele. Não vamos girar em 45 graus, mas vamos girar nas 4 posições aqui. Vamos fazer o que aqui agora? Sempre movimente, e aí temos que fazer as condições ao verificar se ele chegou lá no canto. E olha, ele vai estar aqui. Eu vou pegar um clone dele aqui, ó. Ele vai estar aqui. Quando chegar ali no canto, ó, não fez nada. Por quê? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Se a direção dele é 90 graus, pode estar com a direção 90, está apontando para frente. Se ele está apontando para frente, pegamos a direção igual a 90. Eu tenho que tomar uma atitude. Ele está olhando para frente e não está fazendo nada. Se não, a gente vai fazer uma outra atitude. Então, vai ter que ser o seguinte. Vai ter que ter 4 condições aqui, ó. Vai ter que ter um se não. Porque se a direção for 90, nós temos que tratar ali para ele poder subir. Agora, se não, a direção dele for igual a 0. É quando ele estiver olhando para cima. Depois, outro se não, para verificar se ele está apontando para menos 90. Ou seja, vindo para a esquerda. Se não é nenhuma das 3, só pode ser uma. Ele está vindo para baixo. Agora, nós vamos encaixar isso aqui dentro depois. Para não ficar muito complicado, vamos deixar aqui por enquanto. Mas isso está dentro do bloco sempre. Então, ele chegou ali e ficou agarrado. O que eu tenho que verificar agora se ele estiver em 90 graus? Se ele chegou lá, eu tenho que mandar ele apontar para cima. Tem que girar ele. Quando eu mandar apontar para 0, ele simplesmente vai fazer o que aqui, ó? Quando eu falo assim, aponte para 0, ele vai fazer isso aqui, ó. Você não vai ver ele girando, ele simplesmente vai apontar para 0. E quando ele vai ter que apontar para 0? Se ele está no tamanho de 30% aqui, ó, ele vai ter que apontar para 0. Ele vai ficar assim, depois de girar. E antes de girar, ele vai estar assim. Ele tem que fazer isso aonde? Ali naquele lugar. Porque quando eu girar ele aqui, ó, a perninha dele ficou rente à tela. Então, isso vai acontecer quando ele estiver em 211x. Então, se a posição, vou pegar aqui, maior, né? Se a posição dele no eixo X for maior do que 210, passou de 210, talvez ele não consiga fazer se eu colocar a posição igual a 211. Então, eu vou deixar a partir de 210, porque ele se movimenta de 5 em 5 passos. Então, se eu coloco aqui igual a 211, como ele está se movimentando em 5 em 5 passos, ele pode não chegar a 211. Então, eu coloco a partir do momento que ele ficar a partir de 210, ele tem que girar. Então, simplesmente vou lá e mando apontar para a direção. Aí eu posso fazer o seguinte, apontar pela direção que ele está, menos 90. Porque ele sempre vai estar apontando para a direção menos 90, né? Ele vai estar 90 menos 90 vai dar 0. 0 menos 90 vai dar menos 90. Só que aqui quando eu der menos 90 menos 90 vai dar menos 180. E menos 180 ou 180 vai estar apontando para baixo aqui, ó. E você botar menos 180 ou 180 vai dar no mesmo. É a mesma coisa se eu colocar menos 0 aqui ou 0, vai sempre apontar para cima. Se eu botar menos 180 aqui, ó, ele vai mudar para 180.
Então vamos fazer isso. Chegou lá, aponte para a direção. Vamos fazer aqui subtração da direção que ele está agora, menos 90. Ok, vamos testar essa parte aqui, ó. Não inicializamos ele, hein? Então, quando inicializar aqui, ó, ele tem que estar apontado para a direção 90. Agora sim, lá vai ele, ó. Chegou lá, subiu. Chegou lá em cima, não vai fazer nada. Por quê? Quando ele está na posição 0, nós temos que verificar quando é que ele vai ter que sumir dali. Quando é que ele vai ter que sumir? Vamos botar ele de novo aqui na posição 30. Posição não, tamanho 30. Vamos apontar para 0. Aí ele chegou aqui. Nós queremos apontar para menos 90. Se eu apontar para menos 90 nesse momento ali, ó, nessa altura em Y, 150, vai estar bom. Então, quando ele chegar em Y, vamos ver aqui, ó, se Y, posição Y, na verdade, né? Posição Y for maior que 150, temos que colocar uma condição aqui dentro. Se a posição Y é maior que 150, eu faço mais uma mudança de direção, menos direção. Aí ele vai vir andando, andando, andando. Quando chegar aqui, nós vamos ter que apontar para 180. Então, condição. Aí agora nós vamos usar um menor. Por quê? Tem que ser menor do que menos 210. Menos 210. E a direção X, a posição X, aliás, tem que ser menor do que menos 210. A gente vai fazer o giro dele. E ele vai vir para baixo. Chegou aqui, nós vamos voltar para ele para 90 graus, né? Então vamos ver aqui. Qual a posição que a gente colocou aqui aquela hora de altura? 150. Menos 150. A gente volta aqui, ó. E vamos fazer o mesmo que a gente fez ali. Se a posição Y for menor do que 130, na verdade, ali, vai ser basicamente isso daqui, ó. Só que aqui a posição Y vai estar menos 150 quando ele está de pé. Vamos girar ele aqui para 180 novamente, para ver qual a melhor posição para girar ele, ó. Vai estar aqui assim quando ele girar, ó. X está menos, pode ser 140. Vamos arredondar isso aqui, ó. Quando ele chegar aqui no menos 140, a gente faz o giro. Então, se a posição X é menor do que menos 140, a gente faz novamente o giro. Vamos testar isso daqui para poder ver se as 4 condições estão certas. E ele está rodopiando na tela conforme a gente quer. Subiu. Voltou. Opa, deu errado ali. A posição aqui é Y, né? Olha o vacilo. Vamos testar novamente. E deu certo. Às vezes a gente se banana, né? O código está bem complicado, é um sim, sinão dentro do outro. Um monte de condição. Aí fica um negócio meio feio de se ver, difícil de dar manutenção. É bem complicado. Por isso que é bom ter coesão quando a gente faz os nossos projetos. A forma que a gente organiza o nosso código, a forma que a gente deixa claro como está sendo feitas as coisas. Então isso poderia ser um bloco separado e tal. Mas a aula aqui, a intenção é mostrar o clone. Então não foquei muito nesse detalhe de criar variáveis, criar blocos, nem nada. A intenção aqui é entender isso aqui, ó. Temos 3 tipos de clone. Nós criamos uma variável ID clone, que é uma variável local dentro do clone. Essa variável
Dependendo do valor que ela está, aquele clone vai ter uma atitude, e aí a gente vai poder programar diferentes coisas, né, dentro de um clone. Eu poderia ter colocado aqui um bloco, aqui, com essa movimentação? Poderia. Inclusive, eu poderia usar o mesmo bloco. Esse bloco não é pertencente a um clone. Todo o script aqui, todos os clones vê. Então, se eu tenho um movimento aqui, um anime, e eu colocar dentro de um outro bloco aqui, por exemplo, ó, igual a gente fez com as bandeirinhas lá para fazer as animações. Ó. Quando eu começar um clone, se clone igual a 1, sempre anime. Vai funcionar? Vai. O que eu tenho que garantir é colocar isso condicional. Se o clone for igual a 1, anime. Porque aí eu tenho que ter uma variável para dizer, uma variável local, para dizer se ele está andando, né? E você tem que animar, e você botaria aqui um bloco. Se está andando, anime. Mesma coisa que os demais animações que a gente já fez. Porém, dentro de um bloco, quando eu criar um clone, com uma condição para aquele clone que você quer. Então, um macete bem bacana para você criar diferentes inimigos, por exemplo, ou você ter alvos que você quer acertar ali, e você tem uma latinha, uma garrafa, ou você tem outros alvos, e aí você quer que cada alvo se comporte de uma maneira diferente. Vamos botar aqui um alvo móvel, aqueles que ficam se mexendo para lá e para cá, ou uns que levantam, ficam um segundo visível, depois ele some para trás, né? Então, às vezes é um script só, movimentando aquele monte de tipo de alvo diferente. Com um joguinho de tirar o alvo, ficaria bem bacana você criar ali uns 5, 6 tipos de clone e fazer uma estratégia dessa para você poder ter um único script para você tomar conta desse monte de alvo, né? Porque às vezes o que muda de um para o outro é o comportamento que ele vai se mexer, que ele vai se animar, e também ali o tempo que ele fica, né? A fantasia, às vezes o tamanho, um alvo fica maior, outro menor. Então, a localização que ele vai aparecer, aí precisaria ter uma lista de localizações aonde vai aparecer aquele objeto. Aí já é uma outra aula que eu vou apresentar para vocês, que é trabalhar com listas. É muito interessante trabalhar com listas, é um pouco mais complicado, mas domina a parte do clone primeiro, faz um joguinho com clone, e depois quando você estiver bem dominando essa parte de clone, a gente pega e faz um joguinho com listas. E aí você vai ter uma lista de posicionamentos diferentes. Então você vai ter um negócio que aparece uns 3 alvos no lugar, depois você destrói um, já aparece outro no outro lugar, e por aí vai. Isso tudo vai estar determinado, esse posicionamento dentro de uma lista. É muito bacana. Esse robozinho aqui, esse terceiro, nós não fizemos nada, né? Ele está parado ali, solitário. Vamos fazer ele mexer também? Vamos fazer só ele ir para uma posição aleatória. Vamos definir o tamanho dele um pouquinho menor aqui, ó, 25%. Vai ser o menorzinho. Então vamos fazer o seguinte. Vai ficar deslizando para cá e à toa. Ó. Só sempre, botar um sempre nele, para ele não ficar parado. Vou mandar ele deslizar para a posição aleatória aqui durante 3 segundos. Então ele vai ficar ali se mexendo. Podemos botar ele para ficar sempre girando também, né? Aí vamos fazer aquela estratégia, ó. Eu quero que ele anime, né, no caso. Posso vir aqui, ó. Quando eu começar um clone, se o clone for igual a 3, se eu botar para girar aqui, não vai funcionar. Ó. Por quê? Ele vai deslizar para a posição, depois girar. Depois vai deslizar de novo, depois girar. Ele não vai girar e deslizar ao mesmo tempo. Quer ver? Ó? Deslizou, girou. Então não funciona muito legal. Eu tenho que fazer ele ficar girando e movimentando ao mesmo tempo. Então, boto outra bandeirinha. Se o clone for igual a 3, gira 15 graus. Ó, vamos dar um stop, um play. Funcionou não, hein? E o sempre não entra, né? Se não entrar o sempre, não faz mesmo não. Ó, agora sim, ó. Olha que legal. Imagina que você tem um joguinho de uma bolinha que tá subindo e descendo ali, você tem que ficar embaixo dando uns tirinhos nela. E
Você pode fazer alguma coisa desse tipo, tá vendo? Às vezes é uma coisa simples para fazer, só tem que entender o funcionamento de como está aplicado aqui o Scratch para você poder tomar essas decisões e criar suas artes aí. Obrigado por assistir essa videoaula. Volte sempre aí que vai ter mais novidades.